Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo em paz, vamos que vamos. Então vamos para mais uma sequência de estudos, né? E agora de novo, foco Europa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a União Europeia. E para falar sobre a União Europeia, esse bloco econômico que chama tanta atenção, que é motivo, né, de debates, de discussões a partir de temáticas variadas, né? Muitos elogios, muitas críticas, né? E muitas vezes a gente pode perceber que falta um pouquinho de entendimento, né, do que é essa representação, o que é um bloco econômico, o que significa, né, a União Europeia. E para isso a gente precisa entender todo o processo de construção da União Europeia. E se a gente fala sobre o processo de construção, o processo de formação, né, da União Europeia, a gente precisa recorrer à história. A gente precisa entender todo o caminhar, né, que começa a ser discutido até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, mas com uma concretude, né, em anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, e todos os passos que foram trilhados, que foram caminhados, né, até hoje, para a gente entender todos os avanços, né, e todas as complexidades que envolvem a questão da União Europeia. Por exemplo, temos uma temática aí muito, né, em voga já nos últimos anos, que é justamente a saída do Reino Unido da composição da União Europeia. A gente tem que entender, né, como que significa isso. Tudo bem? Então vamos fazer aqui uma trajetória histórica, vamos falar de alguns pontos, né, de extrema importância, tá, para a gente entender essa temática. Legal? Então vamos, né, primeiro concretizar. A União Europeia é o exemplo mais bem acabado e mais avançado de um bloco econômico. Quando a gente fala de bloco econômico, a gente tem que pensar numa das grandes características do processo de globalização, que é o regionalismo, a criação de grandes blocos econômicos regionais. Num primeiro momento, a partir de uma visão um pouco simplista, né, não tão aprofundada, equivocada, a gente pode entender que é uma característica que pode se, né, contrapor à própria lógica da globalização. Se você tem a globalização como uma realidade que os fenômenos, né, se apresentam como globais, e ao mesmo tempo do viés econômico, da política econômica, a partir dessa sustentação do neoliberalismo que defende a abertura de fronteiras, a livre circulação de mercadorias, de capitais, né, um terreno fértil para a circulação dos interesses das grandes empresas, um mercado mundial, uma fábrica mundial, certo? Quando você cria blocos econômicos, há um processo, né, que pode ser entendido como um fechamento, como um protecionismo, né, e consequentemente algo antagônico à globalização. Só que, na verdade, um bloco econômico, a formação de blocos econômicos se apresenta como uma das principais, né, características do processo de globalização. A gente tem que entender que dentro dessa realidade global, a competição também é, né, mundial. E a gente pode perceber que os países não competem, né, em pé de igualdade. Então, essa união, essa integração é importante, né, para os países, tanto os desenvolvidos como blocos, né, que integram países subdesenvolvidos, para se manterem competitivos dentro desse cenário de grande competição planetária. Tudo bem? Então, são mecanismos de fortalecimento regional, né, um processo de forte integração. Obviamente, os blocos como, por exemplo, a União Europeia, que predomina-se, né, países desenvolvidos, eles apresentam vantagens de serem muito mais complementares, né, do que concorrentes. Obviamente, as economias elas são diferentes, né? As economias elas não apresentam as mesmas características, o grau de desenvolvimento é diferente, os aspectos, né, estruturais, produtivos, né, são diferentes. Mas são países, né, que se complementam, né, mais do que concorrem. A gente pode perceber isso quando a gente fala sobre o comércio intrabloco, né? Como é forte, como é robusto, como que né, grande o comércio entre os países membros. Quando a gente pega, por exemplo, um bloco como o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, estabelecido ali no início da década de 90 pelo Acordo de Assunção, onde Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai firmam esse acordo, né? Em 1991, entrando, né, na prática ali em 1992, no início dos anos 90, momento de grande transformação, o que a gente
pensa, né? Hoje, né, a Venezuela, embora congelada, é membro, né, efetivo do Mercosul. O que a gente pensa? Que são países subdesenvolvidos, consequentemente, sendo países subdesenvolvidos, eles são muito mais dependentes, né, do que de capitais, de tecnologias, e consequentemente eles carregam, né, vários estigmas dessa inserção periférica dentro do sistema capitalista, e o resultado disso que são países muito mais concorrentes do que complementares, certo? Então a gente pode perceber, né, os desafios como eles são desafios diferentes entre os blocos econômicos, tá certo? Bacana? Então a gente precisa, de fato, né, entender esses aspectos, a gente precisa entender todos os passos, né, desse processo. Quando eu falei para vocês que a União Europeia é o principal e mais acabado exemplo de integração econômica, significa que a União Europeia é o exemplo para muitos blocos econômicos. Obviamente, muitos blocos não querem avançar, seguindo os passos da União Europeia, como, por exemplo, na livre circulação de pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, do NAFTA, o bloco que inclui Estados Unidos, Canadá e México, né? A gente pode perceber claramente pela política externa dos Estados Unidos, principalmente, que essa proposta de livre circulação de pessoas nem passa próximo. Essa integração política nem passa próximo das propostas, certo? Outros blocos, né, embora queiram avançar, queiram seguir esses passos, eles não apresentam condições econômicas, políticas, né, para concretizar aquilo que a União Europeia conseguiu concretizar ao longo de décadas, né, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? É importante perceber as etapas de integração, né? São 5 etapas de integração, são 5 marcos que foram criados, foram, né, apresentados, são referências a partir da própria realidade europeia. Então, aqueles caminhos, aqueles patamares, aqueles degraus, né, que foram superados, né, pela União Europeia, são referências, né, para o regionalismo mundial. Então você tem lá a área de livre comércio, né, depois você tem uma união aduaneira, você tem um mercado comum, você tem ali, né, uma união monetária, né, e você tem, por fim, uma união política. A União Europeia se encontra na 5ª e última etapa de integração, que é justamente a união política. A gente vai trilhar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai posicionar um pouquinho essas etapas em cada momento histórico. Tudo bem? Primeiramente, eu queria que vocês entendessem que a gente está falando de um contexto muito complicado para a Europa. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, entre várias consequências, né, de destruição humana, de uma destruição material, que explicitou aquilo que é mais nefasto na realidade humana, um conflito imperialista, um conflito por áreas de influência, um conflito por áreas, né, de fornecedores de matérias-primas, recursos naturais, mercados consumidores, áreas de investimentos capitais, foram guerras, né, imperialistas, frutos da própria contradição no sistema capitalista. Elas serviram, entre outros aspectos, para mudanças geopolíticas muito importantes. Para a gente não se prolongar muito, até porque não é nosso foco, né? Não é esse foco da aula, a gente pode perceber que tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial levaram a explicitude das contradições, das concorrências, né, da própria história da Europa, das próprias potências europeias. E serviu, né, entre outros aspectos, para o enfraquecimento da Europa dentro da ordem geopolítica. Por outro lado, a gente consegue perceber a emergência de outras potências, né? Como, por exemplo, a União Soviética, que tem seu fruto ali a partir da Revolução de 1917, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, né, que já vão se apresentar como grande economia capitalista já concretizada no pós-Primeira Guerra Mundial. Não é à toa que a grande crise econômica planetária, né, ela tem como foco os Estados Unidos, né, gerando o efeito dominó. Isso já mostra que grande parte dos capitais internacionais giravam, dependiam, passavam, né, direto ou indiretamente pelos Estados Unidos, né? A gente lembra que a primeira grande crise do sistema capitalista, aquela grande contradição de superprodução e subconsumo, né, aconteceu no final do século XIX. Teve como epicentro a Inglaterra, que era a grande potência econômica do período. Já em 29, né, a crise de 29, com seu prolongamento para os anos 30, chamada Grande Depressão dos anos 30, tem como epicentro os Estados Unidos.
certo? Isso já mostra uma economia integrada, uma economia interdependente, e a gente já consegue perceber a mudança de eixo, né, principal da economia. No pós-Segunda Guerra Mundial, as potências europeias, mesmo as vitoriosas, né, em termos bélicos, a Inglaterra, já que a gente pode chamar assim de algum tipo de vitória numa guerra como essa, mas assim uma vitória bélica, digamos assim, né? Inglaterra, França, estavam destruídas, né? Arrasadas economicamente, exauridas, né? É um momento de fortes transformações. É um contexto, né, que vai se anunciar também de uma mudança geopolítica muito forte. Estados Unidos e União Soviética, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, essas potências, né, antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, elas vão olhar para o mundo com propostas antagônicas. Né? Os analistas já apontavam que essa união entre soviéticos e estadunidenses no combate ao nazifascismo tinha um prazo de validade. E, de fato, né, Estados Unidos e União Soviética vão se apresentar como superpotências, vão disputar o cenário geopolítico mundial e com isso caracterizando num ordenamento bipolar. Aquilo que se chamou de Guerra Fria, né, que vai se estabelecer, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial e vai se estender até a própria derrocada do socialismo real, que vai culminar em 1991 com o fim e a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo bem? Então a gente precisa entender essa contextualização histórica. A gente precisa entender a realidade da Europa. Que a Europa se encontrava. Uma lógica, né, de destruição de campos, né, de produção agrícola, né, uma destruição da infraestrutura de transporte, como destruição de ferrovias, aeroportos, rodovias, portos marítimos, portos fluviais, né, infraestrutura de comunicação. Tá? Uma Europa extremamente arrasada fisicamente, né? Que necessitava de uma reestruturação rápida. Existiam fantasmas que pairavam ali, naquele contexto, que precisavam ser pensados. O medo, né, de um revivecimento do nazismo, o medo de um avanço do socialismo no contexto da Segunda Guerra Mundial, o medo de uma nova crise econômica aos moldes da crise de 29. Lembrem-se, né, que a crise econômica, a Grande Depressão dos anos 30, estavam há poucos anos, né, no passado. Certo? Então o medo de uma nova crise, né, aos moldes da economia poderia colocar em frangalhos, né, exaurir o próprio sistema capitalista. Então existiam grandes preocupações e, ao mesmo tempo, a história da Europa é uma história de conflitos. Se a gente pegar a história recente, a gente vai perceber que a formação de muitos estados nacionais na Europa aconteceram depois de intensos conflitos. Olha, por exemplo, né, a Guerra dos 100 Anos, que culminou, por exemplo, na consolidação do Estado Nacional francês, derrotando aquilo que mais tarde vai ser chamado de Inglaterra, digamos assim, que só vai se unificar, né, um período depois, dentro de uma crise econômica provocada por essa derrota, né, nesse conflito. Né? Olha como que se deu, por exemplo, a unificação da Alemanha, né, a partir da Guerra Franco-Prussiana, tudo bem? Onde os estados germânicos se unem, sendo comandados pela Prússia, certo? Olha o sentimento de revanchismo que a França carrega, que é explícito na Primeira Guerra Mundial. Olha a região, né, de Alsácia-Lorena, que a gente vai precisar voltar a falar aqui, tudo bem? Olha os nacionalismos exacerbados, né, que são características, né, de determinadas vertentes, né, culturais europeias, determinadas frações da população de alguns estados europeus, tudo bem? Tudo isso precisa ser analisado, tudo isso precisa ser colocado, né, para a gente entender. O fato é que a Europa estava arrasada, né? A Europa estava arrasada. A primeira tentativa, né, de integração econômica, a primeira tentativa de discutir algo, né, que caminhasse para a formação de um bloco econômico, né, e, consequentemente, impulsionasse as economias participantes, foi uma tentativa que recebeu o nome de Benelux. Entre os anos de 1943 e 1944, 3 países, tá? Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, né? Daí a expressão Benelux, né, que é a junção aí, né, dessas regiões que eu citei para vocês, propuseram propostas de integração econômica, de ajuda mútua, né,
né, que assim tinham como eixo principal a eliminação de barreiras comerciais entre eles, facilitando o comércio, tudo bem? Então a gente precisa entender que o Benelux foi a primeira experiência, digamos assim, né, de integração econômica entre países. E trouxe muito sucesso, não é à toa que há um avanço, né? Seu sucesso vai inspirar a formação, né, de outras propostas, integrando outros países, né, inspirando, de certa forma, outras realidades, inclusive fora da Europa, tá bom? O que acontece? Em 1947, o chefe de Estado, né, maior dos Estados Unidos, já no contexto, né, que a Segunda Guerra Mundial terminou em 45, esse George Marshall, esse secretário então dos Estados Unidos, ele lança um plano econômico. Esse plano econômico, segundo, né, a publicidade, seria um plano de recuperação econômica da Europa. A Europa sendo apresentada como, né, a principal área de parceria comercial com os Estados Unidos. Esse plano, que recebeu o nome de Plano Marshall, ele foi encarado através de dois aspectos. Alguns gostaram muito, outros já criticavam bastante essa proposta dos Estados Unidos. A gente precisa entender, né? Ele é idealizado em 47, mas ele entra de fato ali em 48, né? Em prática, né, em 48, trazendo vantagens, né, para a importação de produtos por parte dos Estados Unidos a preços muito baixos. Lembrem-se que a produção europeia estava muito aquém, eles não conseguiam produzir tudo aquilo que eles precisavam, a necessidade de continuar importando era muito forte. Obviamente você percebe, né, ao fim da Segunda Guerra Mundial, aquilo que os Estados Unidos colocaram como uma máquina industrial absurdamente gigante e monstruosa para atender a guerra, ela passa para transitar para uma lógica civil, ou seja, aquela capacidade produtiva, né, que poderia ser paralisada, poderia gerar uma crise muito grande com desemprego, ela é redirecionada para atender o mercado civil. Então era necessário para os Estados Unidos que a Europa continuasse sendo um mercado consumidor de produtos estadunidenses. E ao mesmo tempo a Europa precisava comprar, importar produtos, né, para garantir as suas necessidades. Então o Plano Marshall também significava condições de importar produtos, né, provenientes dos Estados Unidos a preços muito baixos. Certo? Ao mesmo tempo, né, permite que a União Europeia, a Europa, ela modernizasse seu parque industrial, à medida que também facilitava máquinas estadunidenses, né, a entrarem na Europa também com preços, né, mais baixos. E ao mesmo tempo, não, né, querer nem sempre é poder. Para você comprar, para você, né, movimentar essa economia, você precisa ter condições. Então, o grosso aí do Plano Marshall, né, a grande simbologia do Plano Marshall, eram vultosos empréstimos, né, direcionados a países europeus, com juros extremamente baixos, né, e vencimentos a longo prazo. Então você pode estar imaginando que essas vantagens, né, foram muito boas para a Europa. Obviamente a gente precisa analisar com dois olhares. Um olhar político-econômico. Era uma clara oficialização dos Estados Unidos como superpotência e, ao mesmo tempo, como a grande líder do capitalismo. A conferência de Bretton Woods, que foi uma conferência que acontece nos Estados Unidos, né, em 1944, que ali se discutiu os rumos da organização econômica no pós-Segunda Guerra Mundial. Ali que saíram propostas importantes, como, por exemplo, né, a criação do FMI, daquilo que se chamou Banco Mundial, ali onde você tem o dólar, né, se apresentando como a grande moeda internacional. Ali foi apresentado a paridade dólar-ouro, né, que vai ser a referência do câmbio internacional. Como assim, Rômulo? A paridade dólar-ouro. Você tinha um câmbio, foi proposto um câmbio fixo, né? Uma onça de ouro, que garantia, né, o ouro que garante o lastro, né, era equivalente a 35 dólares. Então o que os Estados Unidos se apresentam? De uma forma bem didática para vocês entenderem. A única economia que conseguiria garantir papel-moeda, a emissão de papel-moeda, garantir as trocas comerciais, tendo lastro para isso. Ou seja, garantir reservas em ouro que garantisse a confiabilidade do sistema econômico internacional.
né? De fato, né, durante décadas, os Estados Unidos, através de um comércio, né, muito favorável, foram acumulando saldos muito positivos, divisas econômicas muito positivas, que culminaram numa reserva de ouro, né, assim, monstruosa, né, a maior do mundo, certo? A partir dessa balança comercial. Então, o Plano Marshall vai significar uma grande dependência econômica europeia, vai significar o favorecimento da entrada dos interesses econômicos, dos capitais, né, europeus, inclusive, né, favorecendo a entrada de empresas estadunidenses na Europa, e ao mesmo tempo a grande dependência europeia em relação aos Estados Unidos. Olha a inversão do papel geopolítico aí. Olha que situação interessante que a gente precisa levar em consideração, certo? Isso desagradava e muito, né? Os governos da Europa, de uma forma geral, né, esse medo de aprofundamento dessa dependência, né, essa mudança geopolítica tão forte. Por outro lado, eu quero que você também entenda que o Plano Marshall vai ser uma importante arma na Guerra Fria. Né? A gente precisa entender isso. Então, além dos interesses econômicos, né, haviam também interesses geopolíticos. E o principal era manter o sistema capitalista, né, nos países ocidentais. Lembrem-se que a porção conhecida como a porção oriental, né, da Europa, nas palavras do Churchill, né, o ex-primeiro-ministro britânico, né, que ali ele fala o seguinte: desceu sobre a Europa uma cortina de ferro. E esses países, né, como a Polônia, a Hungria, né, a porção da Alemanha, né, passaram a ser chamados de cortina de ferro. Tudo bem? São os países do leste europeu, os países, né, da Europa Oriental, que estavam sobre a tutela soviética, estavam se organizando, né, sobre o viés de uma economia planificada, atrelada, né, ligada aos soviéticos. Então o medo de avanço do socialismo também faz, né, com que os Estados Unidos utilizem o Plano Marshall como uma arma geopolítica, né, no contexto da Guerra Fria. Tudo bem? O fato é que a Europa estava numa situação muito complicada, né, uma estrutura, uma necessidade de recuperação muito forte, tá? Uma necessidade de recuperação muito rápida e muito forte. Ao mesmo tempo, via-se numa dependência, né, um aprofundamento da sua dependência financeira em relação e econômica, né, em relação aos Estados Unidos muito forte. Estava no coração de uma disputa geopolítica, certo? Reparem que o mapa, né, geopolítico, ele corta porções da Europa, inclusive corta, né, a Alemanha. Né, a Alemanha sendo símbolo aí dessa divisão ideológica, né, política ideológica entre as áreas de influência socialista e as áreas de influência capitalista. Tudo bem? Beleza? Então, aproveitando o sucesso, né, do Benelux, em 1951, né, nós temos a proposta, o Plano Schuman, tudo bem? Que vai culminar meses depois na criação da SECA. Rômulo, o que é a SECA? É a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Além do Benelux, né, que nós já citamos, Bélgica, né, Holanda, Países Baixos, no caso, né, naquele momento Países Baixos, e Luxemburgo, tudo bem? Mais França, Itália e a porção ocidental da Alemanha. Lembre-se, né, que a Alemanha foi dividida, né, estava dividida em áreas de influência, em áreas de ocupação, que culminou na divisão, literalmente, né, do território alemão entre dois países diferentes, entre dois territórios, né, política e administrativamente diferentes, que é a República Democrática da Alemanha, também conhecida como Alemanha Oriental, de orientação socialista, e a República Federal da Alemanha, né, também conhecida como Alemanha Ocidental, de orientação capitalista. Então a gente está falando da Alemanha Ocidental. Tudo bem? Beleza? Então França, Itália, né, Alemanha Ocidental, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, que formavam o Benelux, né, integram essa Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. E ele tem várias vantagens. Né? O que significa isso? Significa que você vai ter um processo de exploração, de comercialização, de organização coletiva. Tudo bem? Da prospecção e comércio e beneficiamento do carvão mineral, né, a produção de aço, né, o extrativismo do minério de ferro. Tudo bem? Nessa região. E eu queria também resgatar um determinado ponto. Além disso favorecer as economias desses países,
né, criando uma união aduaneira. Aduana é alfândega, né, uma união alfandegária, facilitando, né, a circulação desses produtos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre união aduaneira, tá bom? Um pouquinho mais, daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu aprofundo. O que eu quero que vocês entendam? Se a gente pegar um pouquinho a história da Europa, a gente vai perceber o seguinte, tá? Que as disputas sobre essas áreas de grande presença, né, de minérios, como por exemplo a região, né, de Alsácia-Lorena, né, na fronteira entre Alemanha e França, né, nós temos ali a região de Alsácia-Lorena, nós temos a região do Vale, né, do Rio Ruhr, né, a Vale do Ruhr, do Sarre, certo? São regiões riquíssimas em minérios que foram durante décadas alvo de disputa envolvendo principalmente Alemanha e França. Na Guerra Franco-Prussiana, né, em 1970, 1971, qual vai ser a culminância? A Alemanha vai tomar esses territórios, ou passa a controlar esses territórios de Alsácia-Lorena. O que a França faz, né, no pós-Primeira Guerra Mundial? Esse sentimento de revanchismo que também é um fator que eu falei para vocês que explica a Primeira Guerra Mundial. Vai buscar, né, vai recuperar esses territórios, né, vai impor uma humilhação muito grande aos olhos da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Certo? Gente, de fato, né, uma guerra entre países europeus levavam imperativamente à necessidade de controlar reservas de fornecimento de minerais. Sobretudo, né, esses que eu citei para vocês. Então, essa exploração, né, coletiva, essa comercialização coletiva, né, essa administração coletiva do carvão e do aço, tudo bem? Gerava, de certa forma, uma garantia, ou pelo menos uma tentativa, né, de garantir uma harmonização entre entre as animosidades, entre franceses e alemães principalmente. Fator fundamental para garantir uma integração econômica. Tudo bem? Né? O medo, né, de um novo conflito, né, também é importante, né, ser levado em consideração. O fato é que o SECA deu muito certo. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço trouxe bastante, né, muitos benefícios para os países membros. Não é à toa que em 1957 esses 6 países eles avançam na sua proposta de integração. Em 1957 esses 6 países assinam o chamado Tratado de Roma, que vai oficializar aquilo que foi conhecido como Mercado Comum Europeu, certo? Então a gente vai perceber que, além da integração econômica do carvão e do aço, a gente tem ampliação de acordos, né, que vão garantir a livre circulação de outros produtos, capitais, serviços, pessoas, né, facilitando a circulação de pessoas entre os países membros. Então você tem uma proposta muito mais complexa, muito mais abrangente, muito mais ampla, tá? Daí a expressão Europa dos 6, tá? O Benelux mais Itália, mais França, mais Alemanha Ocidental, mais República Federal da Alemanha. Tudo bem? Certo? E, de certa forma, né, o mercado comum europeu foi dando certo, foi progredindo, o mundo inclusive favorecia, né, um contexto de grande prosperidade econômica, né, aqueles anos dourados do capitalismo, uma recuperação econômica assim, muito significativa, o fortalecimento desses países, a recuperação econômica, o fortalecimento de empresas europeias, né, o momento de grande consumo e, consequentemente, gerava, né, o aumento da empregabilidade muito forte, isso gerava estabilidade econômica, condições de investimentos. Então, o fato é que dentro de um ambiente muito favorável, tudo bem, nós temos também, né, o sucesso do mercado comum europeu. Em 1973, tá, novos países passaram a fazer parte. A gente tem, né, o Reino Unido, tudo bem, que a gente vai ter que falar um pouquinho no final, a Irlanda, né, e a Dinamarca. Lembrando que Reino Unido pega a Grã-Bretanha, então, consequentemente, né, integra ali País de Gales, Escócia e a Inglaterra, né, pega toda a ilha da Grã-Bretanha, e também um pedaço da ilha da Irlanda, no caso a porção norte, né, chamado de Ulster, né, muitos conhecem como Irlanda do Norte, que é uma área de disputa ainda, né, entre a Irlanda, né, a República Irlandesa, também conhecido como Eire, que tenta integrar esse território
né, as suas ao seu país, tudo bem? Certo? Então, temos uma disputa ali por décadas que vai envolvendo a Inglaterra, né, estimulando a migração de ingleses para a porção norte, né, da ilha da Irlanda, oficializando isso, mas não importa. É só uma observação para você entender, né, o que é Reino Unido, né, o que é Grã-Bretanha. Tá certo? Beleza. Então, a Europa dos 6 passa a ser a Europa dos 9, com a entrada desses 3 países, né, Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido. Tudo bem? Beleza? O que acontece? Mais tarde, outros países passam a fazer parte, né? E aquilo que era a Europa dos 9 passam a ser a Europa dos 12, certo? Esses 3 países foram a Grécia, a Espanha e Portugal. O que eu quero que vocês entendam? Que esses 3 países passaram por um histórico de ditaduras militares, né? Portugal, né, sendo governada por ditaduras fascistas. Portugal e Espanha sendo governadas por ditaduras fascistas, né? A Espanha por Franco, tá certo? Portugal por Salazar, né? Então, essas ditaduras, elas vão se perpetuar até os anos 70, tudo bem? E a mesma coisa a Grécia, né? Certo? A Grécia também passou por uma ditadura muito forte, sobretudo ali no início dos anos 60 até meados dos anos 70. Tudo bem? Então, esses 3 países em processo, né, de transição, de redemocratização, eles também passam a fazer parte do mercado comum europeu. Tudo bem? Então, a Europa dos 9 passa a ser a Europa dos 12, com a entrada desses 3 países. Tudo bem? É nesse contexto, né, dos anos 80 que a expressão mercado, né, comum europeu ela é modificada e passa a ser utilizada, então, a expressão comunidade econômica europeia. Reparem que eu frisei comunidade, que agora nós já temos, né, um número significativo de países, certo? Que se integram numa certa harmonia econômica, e outro lado eu citei a parte, né, econômica. Você vai entender o porquê que eu citei isso, tá bom? Mas os anos 80 também são anos, né, de mudanças geopolíticas muito fortes. O que nós temos? Nós temos a fragmentação, né, de territórios socialistas na Europa. Então nós temos ali, certo, a transição de economias socialistas, de economias planificadas, né, no leste europeu, transitando para economias capitalistas. A Polônia aí puxando o barco no início dos anos 80. Tudo bem? Dando exemplo, margem para outros países. Momento onde, né, a crise do bloco soviético já era uma realidade, né? Vários fatores explicam, né, a crise da União Soviética. A gente vai falar um pouquinho disso em outro momento. Tá legal? A gente pode falar sobre esse momento. O fato é, né, que nós temos ali a crise do socialismo real, certo? Nós temos a transição de muitas economias planificadas para uma economia capitalista. Nós temos a fragmentação, né, da União Soviética em 1991. Certo? Nós temos a reunificação da Alemanha em 1990 aos moldes capitalistas. Lembrem-se que o episódio de extrema importância, né, a noite do dia 9 para o dia 10, né, de novembro de 1989, nós temos a simbólica queda do principal símbolo da Guerra Fria, onde as fronteiras entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental são abertas, que é o famoso acontecimento, entre aspas, né, queda do Muro de Berlim. Tudo bem? O Muro de Berlim, o principal símbolo concreto da Guerra Fria. Tudo bem? Beleza? E o próprio fim da Guerra Fria, da própria ameaça, né, socialista. Tudo bem? São fatores extremamente importantes que mudam os rumos, favorecem, né, o avanço do capitalismo, favorecem o avanço da globalização, né, dão uma nova oxigenada nessa realidade, né, europeia. Tudo bem? O resultado disso foi que no início dos anos 90 nós temos um grande avanço, né? Um grande avanço. A Alemanha já se apresentando aí com uma grande potência, o medo, inclusive, né, de algumas animosidades envolvendo Alemanha e França ressurgirem, e era um ambiente muito propenso, muito, né, propício para o avançar dessa integração. Em 1992, foi assinado um acordo na cidade holandesa de Maastricht, que recebeu o nome de Tratado de Maastricht, que ali se institui a chamada União Europeia. Repararam que não é mais comunidade
Econômica Europeia? A gente está falando de União Europeia, União da Europa. Então reparem que a expressão União Europeia significa que já dava indícios, deixava claro a proposta de integração de novos países, inclusive aqueles que até então integravam uma área planificada, uma área de economia socialista, e ao mesmo tempo o econômico, né? Repare que essa união, ela ultrapassa as características apenas econômicas, né? Ganhando feições sociais, feições culturais, feições políticas, feições militares. Então tinha o objetivo, né, além de implantar uma união econômica e monetária, de ter uma política externa comum, de ter um sistema de defesa comum. Olha como, por exemplo, a OTAN, a proposta da OTAN vai perdendo, vai se enfraquecendo a partir dessa proposta. Né? Se você tem a organização de um sistema de defesa, um bloco, né, que garante uma estrutura militar comum, aquela estrutura que foi criada no final dos anos 40, em 49, né, para ser a gangue dos Estados Unidos na Guerra Fria, ela perde sentido. Né? A OTAN, que integra Estados Unidos e Canadá, e a porção ocidental da Europa. Né? Olha só que interessante, né? Olha os Estados Unidos assistindo isso, né, e percebendo, caraca, como que vai ser isso? Tudo bem? Até hoje, né, a OTAN é uma incógnita, né? Digamos assim. Né, o Trump, por exemplo, já anunciando que ele é os Estados Unidos que sustenta a OTAN, que garante a defesa, a segurança da Europa, aquela coisa toda. Por outro lado, você tem, né, defensores que devem, a Europa precisa fortalecer o seu sistema de defesa, né, regional, né, esvaziar a OTAN. Então nós temos essa outra temática aí que precisa ser discutida em outro momento. Tudo bem? Beleza? O fato é que hoje em vez daquele medo, né, de ressurgir algum tipo de animosidade entre França e Alemanha se apresentam como os principais parceiros comerciais. Né? E você deve estar se perguntando, e a Inglaterra nisso tudo? Então, a Inglaterra, ela entra em 73, como eu falei. Mas, assim, ela entra depois, né, de uma tentativa de convencimento muito forte, né, que reduz numa lógica positiva, obviamente que ela entrou, mas o ceticismo, né, da Inglaterra e de grande parte da população inglesa em relação à Europa, isso nunca deixou de existir. Né? Existe até uma expressão, né, o euroceticismo inglês, certo? Então sempre houve uma desconfiança, né? A Inglaterra nunca fez parte plenamente de todas as propostas, nunca acatou plenamente todas as propostas, todos os avanços, né, daquilo que significa a União Europeia. Tudo bem? Mas, de fato, com o Tratado de Maastricht, né, nós temos ali, né, a proposta de estabelecimento da livre circulação de mercadorias, de pessoas, de capitais, de serviços. Né? Daqui a pouco a gente fala bastante sobre questão de pessoas. Né? A proposta de eliminação, né, de tarifas, né, para o comércio entre os países. Tudo bem? Nós temos a criação do Banco Central Europeu, que passou a regular a moeda, né, o euro, né, que vai ser uma construção posterior, tudo bem? E a criação do Parlamento Europeu, né, um organismo de decisões políticas da União Europeia. Isso já mostra, né, o encaminhamento para essa integração econômica e essa integração política, certo? Que serão etapas, né, a serem superadas, serem concretizadas nos anos seguintes. Tudo bem? Beleza? E progressivamente mais países passam a fazer parte da União Europeia. Em 95, por exemplo, né, o Tratado de Maastricht, de novo, foi assinado em 92. Em 95, nós temos, né, a entrada da Suécia, da Áustria e da Finlândia. Então a gente pode perceber que a Europa vai se encorpando, tudo bem? Em 99, o euro começa, né, a circular, tudo bem? Beleza? Como eu falei para vocês, o Reino Unido, né, a Suécia e a Dinamarca não adotaram, foram aqueles 3 países, aquelas 3 regiões que entraram em 73, tudo bem? Mas eu queria chamar a atenção para uma situação. Lembra da expressão União Europeia? Lembra da transição de economias planificadas para economias de mercado? Olha em 2004 o que acontece, tá? Em 2004, né, novos países foram admitidos. Novos países foram admitidos, tá? Um total de 10 países, tá bom? Foram a Eslovênia,
a Eslováquia, deixa eu ver se eu lembro de todos aqui, a Hungria, Chipre, né, República Tcheca, né, Estônia, Lituânia, Letônia, Malta, Polônia, tá? Eu não sei se eu destaquei todos aqui os 10, eu não sei se eu falei os 10, mas o que eu quero que vocês entendam? Desses 10, se a gente tirar Chipre e Malta, os outros países, no caso, os 8 países que entraram, eram ex-zonas de influência socialista. Eram né, integrantes da influência do bloco socialista, do bloco soviético. Tudo bem? Nesse contexto aí, em 2004, né, aquela Europa que começou com uma Europa dos 6, em 1957, já passou a ser a Europa dos 25. Né? Já passou a ser a Europa dos 25. Né? Aí, em 2007, nós temos a entrada da Bulgária e da Romênia, tá certo? Também, né, a Bulgária com relações socialistas, tudo bem? A Croácia, lembra que a gente está falando aí de fragmentações da Iugoslávia, né? Beleza? A Croácia, né, é aceita na União Europeia, então a Europa dos 25 passa a ser a Europa dos 28, tudo bem? A Europa dos 28. Rômulo, por que você está citando isso? Né? Porque, no caso, a Europa dos 28, certo? Vai ter uma mudança a partir do momento que se oficializar, se concretizar, né? Algo que eu acho que já né, não tem mais como voltar atrás, que é a saída, né, do Reino Unido da União Europeia. Tudo bem? Certo? Mas antes de falar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, eu queria chamar a atenção para os acordos Schengen. Tudo bem? O que acontece? Nos anos 80 foi assinado o acordo Schengen. Tudo bem? Por esse acordo, né, os países membros, eles permitiam a livre circulação de pessoas, tá bom? Certo? Então, a população europeia, essas nacionalidades que faziam parte da área Schengen, tudo bem? Poderiam transitar livremente no espaço geográfico da Europa, certo? Então, as fronteiras ali eram fiscalizadas pelo país, né, da fronteira. E aquele indivíduo que foi autorizado poderia circular livremente no espaço Schengen, tá? O que acontece? Tá? Hoje o espaço Schengen faz parte das normas jurídicas da União Europeia. Isso nos anos 90. Entre 95 e 97, essa proposta de 85 é incorporada à legislação da União Europeia, tá? É criada a famosa área Schengen, e tem um detalhe. Alguns países, né, que fazem parte da União Europeia, como por exemplo o Reino Unido, né, eles não foram favoráveis, né, à área Schengen. E outros países que nem fazem parte da União Europeia, certo? Integram a área Schengen. Tudo bem? Beleza? Né? A gente pode fazer essa lógica, né? Então, por exemplo, né, países, né, europeus que não integram a União Europeia, mas que pertencem à área Schengen, né, que fazem parte, né, aderiram aí a essa proposta política de livre circulação de pessoas. Nós temos a Suíça, tudo bem? A Noruega e a Islândia. Então, Islândia, Noruega e Suíça, né, países que não fazem parte da União Europeia, mas que integram a área Schengen. Por outro lado, a mesma coisa acontece quando a gente fala da zona do euro, né? Nem todos os países da União Europeia integram a zona do euro, ou seja, aqueles países que utilizam o euro como moeda única. Tudo bem? Nós temos aí, né, 19 países, né? 19 países que fazem parte, né, da chamada zona do euro. Não sei se eu vou conseguir lembrar de todos, né? Eu vou tentar. Nós temos assim, né, todos os países que faziam parte. Vamos ver se a gente lembra aqui do Benelux, né? Nós temos Luxemburgo, nós temos Países Baixos, né? Alemanha, Áustria, né? Bélgica, né? Vamos lá. Então o Benelux, né? A Bélgica, né? Luxemburgo, os Países Baixos, obviamente, né? Depois, né, a Europa dos 6, a Alemanha, a Itália e a França,
né, a Europa dos seis fazendo parte, né, e depois nós temos vários outros países, né, que fazem parte. Então eu já citei os 6 ali, vamos ver se eu lembro aí, não vou lembrar de todos, né, mas a gente tem a Áustria, né, nós temos a Espanha, nós temos a Estônia, nós temos a Finlândia, a Grécia, né, Portugal, a Irlanda, a Eslovênia, tá? Eu não vou lembrar de todos, eu não vou conseguir lembrar de todos, mas eu fui citando, né, esses países ao longo da aula. Importante perceber que o Reino Unido não faz parte, né? A Suécia não faz parte, a Dinamarca não faz parte. Acho que é mais importante do que você se preocupar em decorar quais são os países que fazem parte. Tá legal? Beleza? Entender os motivos, né, do medo de perda de autonomia econômica, né, de não ter um controle sobre a sua moeda, tá certo? Ficar submisso ao órgão supranacional, que é o Banco, né, Europeu, tudo bem? E ao mesmo tempo, não ceticismo, nacionalismo também é muito forte. A gente precisa levar isso em consideração, tá bom? Beleza? Mas vamos lá, vamos seguir firmes aqui. Agora vamos destacar a questão do Brexit. Tá legal? Eu já disse para vocês sobre como se deu a entrada do Reino Unido, né, em 75. Tudo bem? Eu já disse para vocês que isso foi muito tumultuado, né, essa entrada, né, da Inglaterra, né? Foi a partir de um plebiscito ali muito apertado, né, muito controverso. Lembre-se que nos anos 70 o mundo estava entrando numa grande crise, né, conjuntural do capitalismo, né? Ali a crise dos choques do petróleo nos anos 70, tudo bem? Era um ambiente muito complexo. Fato é que as transformações, a crise econômica mundial, a questão da crise, da propagada crise migratória na Europa, né? A emergência e o fortalecimento de nacionalismos exacerbados, de partidos políticos de extrema direita, inclusive com feições neofascistas e neonazistas, certo? A difusão de fake news, o controle da opinião pública através dessas notícias falsas, né? Um ambiente onde você tem, né, um nacionalismo, né, dentro de uma xenofobia sendo apresentado, tranquilo, crescendo na Europa. O fato é que em 2016, a partir de muita pressão desses grupos, desses setores econômicos, né, na Inglaterra, o então primeiro-ministro David Cameron, que depois desse plebiscito ele até sai do governo, tudo bem? Ele convoca um novo referendo. E nesse referendo, né, a partir de todo um processo de manipulação, inclusive de opinião, lembre-se do envolvimento de uma empresa, né, de publicidade, utilizando dados coletados, né, de bases, né, de informações do Facebook, tá? Coletando e manipulando a opinião pública. Todos esses detalhes aí precisam ser levados em consideração, né? Beleza? Precisam ser levados em consideração. Notícias falsas como, por exemplo, né, de uma avalanche de imigrantes, né, se direcionando para a Inglaterra. Todas notícias assim extremamente falsas. Que inclusive o atual primeiro-ministro, né, o atual primeiro-ministro, né, da Inglaterra, o Boris Johnson, ajudou a propagar. Certo? Ajudou a propagar. Certinho? Então a gente precisa lembrar. O fato é que 51,9% da população que votou foram favoráveis à saída do Reino Unido. E, consequentemente, os outros percentuais, né, se eu não me engano aqui, 51,9%, os outros 48,9%, né, se eu não estou fazendo a conta matemática aqui errado, foram contrários. O fato é que, por exemplo, eles ganharam na Inglaterra. Né? Ganharam na Inglaterra. Mas, por exemplo, na Escócia não, né? Na Escócia, por exemplo, não foi vitorioso, mas assim, foi o montante total, né? Quando a gente pensa em Reino Unido, né? Quando a gente pensa na Ilha da Grã-Bretanha, composta pela Irlanda, pela Escócia, pelo País de Gales e pela Inglaterra, e mais, né, o norte da ilha da Irlanda, né? Do Ulster, botando todo esse grupo aí, 51%, né, quase 52% da população foram favoráveis. Tudo bem? Só que um processo muito polêmico, né? É um processo que está em curso, essas negociações, né? Ele foi protelado por várias vezes devido justamente à complexidade, né, desse processo. A Inglaterra já mostrou sinais de prejuízos severos, caindo posições, né, dentro da economia, inclusive, né, por parte do PIB internacional, da análise, né, internacional do PIB.
Os países líderes da União Europeia já deram um ultimato para, né, a Inglaterra, e se a Inglaterra de fato não, né, concretizar tais acordos, a Inglaterra inclusive está tentando fazer acordos bilaterais, né, para garantir um suspiro aí, a gente vai ter, né, uma saída sumária, digamos assim, né? Ou seja, existem tentativas, né, de uma saída harmoniosa, né, minimizando aí os prejuízos, mas as contradições, os interesses, né, não permitem isso. E o que acontece? Uma parcela significativa da opinião pública do Reino Unido já se arrependeu disso. E muitos já defendem, né, principalmente setores mais progressistas, trabalhadores, estudantes, já perceberam que a saída da União Europeia significa uma legislação trabalhista muito mais frágil, significa prejuízos para a economia, significa que eles vão perder direitos sociais, significa, né, que os jovens vão perder possibilidades, né, de melhores inserções, inclusive em outros países, né? Isso significa que muitas empresas vão sair da Inglaterra. Significa que as empresas inglesas vão ter dificuldades, né? Ou pelo menos vão ter, né, uma situação muito mais negativa de comercialização, de negociações, visto que uma legislação econômica, né, com uma tarifa externa comum, né, com reduções de tributos, com burocracia muito mais favorável, já não vai mais existir. Tudo bem? Então tudo isso precisa ser colocado na balança, tudo isso precisa ser apresentado, tá bom? Então uma situação assim bem legal. Eu vou colocar para vocês também, né, eu fui falando aqui de um histórico, e eu fiz essa linha do tempo, contando um pouquinho os principais momentos, tá? Alguns momentos que eu fui aqui até destacando para vocês ao longo das aulas, tá? Que eu acho que favorece assim uma consulta, né? Não é para ninguém ficar decorando isso, mas acho que favorece aí uma consulta, alguma coisa que vocês precisam, né, retomar, tudo bem, que possam auxiliar nesse entendimento, que é de fato muita informação, é muito complexo, né? Em poucos minutos aqui a gente precisou falar de tanta coisa, né, envolvendo história, envolvendo realidade de países, envolvendo o resgate aí, de toda uma trajetória. Tudo bem? Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.